Outra pergunta que eu tenho para o Gary é assim, que ele tem praticado já o Optimal há muitos anos, né? Ele é recente, o Optimal, mas já tem muitos anos de prática. Então, eu queria saber se ele tem algum conselho para dar para os nossos estudantes brasileiros com base na experiência que ele teve esses anos e eventualmente até com os seus erros. Yeah. You might want to remind me about trust if I don't address that here. But okay. One of the errors that I made early on, and I don't make it so much anymore. Go ahead. Um dos erros que eu já cometi, embora agora não cometa mais, Is that I often made the assumption that the client before me had a spiritual background, a spiritual leaning. Go ahead. Eu assumi, assim, meio de, assim, em princípio, que esse cliente que chegava para mim tinha um background espiritual, tinha alguma ligação com o mundo, com a dimensão espiritual. And as it turns out, I would make this assumption, and usually I'm right. Eu fazia eu assumia isso e de alguma forma muitas vezes eu estava certo. But sometimes they don't want to hear about spiritual things or God at all. Mas muitas vezes eles não querem ouvir falar de Deus, a dimensão espiritual, nada disso. Or they have a certain spiritual path they follow, and I really need to know what that is in order to do my job well. E às vezes eles têm uma vocação, uma dimensão espiritual deles. Aliás, no Brasil tem muitas espíritas que vêm procurando o trabalho do EFT. Eles têm uma dimensão espiritual, mas eu, quanto Gary, preciso saber qual é. Yeah. So, I will now often ask the question, do you have a particular spiritual leaning or religious affiliation? Agora eu sempre faço essa pergunta. Você tem alguma conexão espiritual, alguma linha espiritual que você segue? Qual é? Okay. And then they will tell me. And they might say, for example... E eles me dizem. Por exemplo, eles podem me dizer... they might say, yes, I'm very Christian, and so on. Eles podem me dizer, sim, eu sou muito cristão. No Brasil vão dizer, eu sou espírita. So I might want to ask them, well, okay, we have a non-denominational process with a spiritual presence we call the unseen therapist. E aí eu vou dizer para eles, olha, a gente tem um não denominacional, quer dizer, não temos uma caracterização de uma determinada dimensão espiritual, mas a gente chama um terceiro elemento que é o terapeuta interior. But you might want to refer to this unseen therapist as Jesus or Holy Spirit. Aí você, como cliente, pode resolver trazer o terapeuta interior como se for Espírito Santo ou como se for Cristo. Or if you're involved in some other religion or some other spiritual practice. Ou se você está numa outra religião ou numa outra prática espiritual. You may want to have the client refer to the unseen therapist as God, Allah, Buddha, or Maomé. Higher source. Ou Alá, você pode também então se referir a uma outra entidade espiritual, como Buda, eu falei Maomé, Alá e eu não sei qual. What more? Buda, Alá. Well, any of them. Ou qualquer uma dimensão ou outra que você tiver. Okay. Or if they say, no, I don't have any spiritual leaning at all, and I don't want to do anything with God, I need to know that. Então, mas e se eles falarem, não, eu quero fazer terapia, não quero nada a ver com Deus? Ele, Gary, precisa saber disso, nós, como terapeutas. And in the latter case, I'll probably just do some tapping and bring in unseen therapist anyway,
to assist in it. Então, aí nesses casos, quando não quer nem saber de nenhuma dimensão espiritual, nem Deus, o que eu vou fazer às vezes é o tapping e eu chamo a dimensão espiritual para me ajudar, como terapeuta. Now, there's another thing in here, there's an error that many new therapists make. Tem uma outra questão de erro, algum erro que eu reconheço que muitos terapeutas vêm cometendo. And that has to do with the area of trust. E isso tem a ver com a área da confiança. And when I say trust, I mean the kind of trust that comes with experience with the unseen therapist. E essa confiança tem a ver com muita experiência com o terapeuta interior. The more experience you have in time, the more results you will have. Mais experiências você tem, mais resultados você tem. Okay. And so the more you gain, so this is how you gain trust because you try it and it works. But it takes, over time, trial and error to develop this trust. Então, para desenvolver essa confiança, você vai em muitas tentativas e erros e muita experiência para você desenvolver. Gary, I want to add something and I will translate for them. Okay. What I see is in Brazil Brazil is very mystical country culturally, and people come and say, unseen therapist, optimal EFT is the thing I was looking for. I have a big intuition. I don't need any training. I arrive, I know what the clients say, I know what the client needs, I know they feel well prepared. Eu vou traduzir. O que eu vejo muito hoje entre os terapeutas que querem entrar no Optimal EFT é que no Brasil, por ser uma religião, um país muito místico, né, há muita intuição, muito misticismo, né, tem as religiões africanas, o espiritismo. Então acontece que a pessoa já chega e diz assim, eu não preciso de treinamento, para mim o Optimal EFT eu sempre fiz, porque eu tenho uma intuição, eu saco o que o cliente precisa, eu sinto o que o cliente precisa, eu sinto que eu preciso falar, and they are not rational at all. All right. Well, there are lots of people in the world, in lots of languages, that do their own spiritual type of thing. They're used to it, they have trust in it, they like it, and they're not really open to something like Optimal EFT, the unseen therapist. Tem algumas pessoas que fazem o seu trabalho já espiritual e às vezes eles não são abertos ao optimal. But these persons, they are really open to optimal. They say that optimal is something that are inside them forever, since ever, forever. And my doubt is that they don't train a lot because they are very intuitive. Estou falando que essas pessoas que eu vejo no Brasil, elas são abertas para o optimal. O que acontece é que elas acham que o optimal já está dentro delas naturalmente e sempre esteve e sempre estará, por causa da vocação mística delas. Well, again, I think we have to take people where they are, and what they may do is try to use their intuition and not get results that they think they might want to get, and then come back and say, what else can I do? A gente tem que compreender as pessoas do lugar onde elas falam, deixar elas tentar e errar, e aí elas não chegarem a nada, e aí talvez elas pedirem ajuda para fazer um treinamento melhor, to do a better training. Sure. Yes.